Bom dia, lindo dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Olhe dessa maneira, agradeça, porque quem é que pode construir e nos dar coisa tão relevante, tão importante? Não é obra de homem, não é obra de criatura nem criaturas, é obra do Criador. Então, obrigado, Senhor, pelo dia. Você já agradeceu por existir? Você já agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo que você já desfrutou da vida? Você já agradeceu pelo que no dia a dia estão disponibilizados? Às vezes a pessoa, por não ser grato, não tem bons olhos. Aliás, a gratidão é um resultado de ter bons olhos. Porque quem é grato ou quem tem bons olhos vê o valor de cada coisa. E quem tem o senso de valor de cada coisa, que consegue dar valor a cada coisa, com certeza vai ser grato, porque são obras, são coisas, são oportunidades, são preciosidades, são coisas sobrenaturais, que não é obra construída por mão humana e nem projeto humano. São e é de fato governo de Deus, reino de Deus. Reino de Deus chama-se governo de Deus. E a palavra-chave do Novo Testamento é justamente isto: governo de Deus, reino de Deus. Vamos refletir um pouco dentro desta linha. Hoje, segunda-feira, hoje está entrando o inverno. Eu não sei se a noite mais longa foi essa que acordamos há horas atrás, ou vai ser a próxima aí, que teremos a noite mais longa. Claro, baseando-se pela luz solar. Mas o dia continua com 24 horas e só dividido em noite e dia. E é dessa maneira. Não é agora porque a noite mais longa eu tenho que trabalhar menos e dormir mais. Não. Nós administramos isso aí também. Quando se tem uma boa gestão do tempo, se cumpre as tarefas usando as capacidades. Mesmo que seja frio, os deveres continuam. Mesmo que seja primavera, verão, outono, a vida continua. Por isso Deus nos deu as capacidades, entendimento, alma, coração e força. Tudo isso são capacidades para nós viver um dia de cada vez. Por exemplo, no inverno a gente tem que se proteger de roupas. No verão já não. Eu prefiro o inverno. Outros, eu prefiro o verão. Olha, eu prefiro os dois, pois faz com que a gente exercite capacidades. Porque quem vive só num ritmo, só num nível de temperatura ou de cultura, ele fica muito engessado dentro, ilimitado dentro desse convívio. Quanto mais as coisas se alteram ou se diferenciam, quanto mais com mais pessoas de culturas diferentes ou temperamentos diferentes, tudo isso leva-nos a nos esforçar para entender melhor. Por favor. Teu trabalho é aqui. Então, nós é que
procuramos muitas vezes nos acomodar, nos engessar, porque queremos que tudo seja igual, que todas as pessoas sejam iguais, que todos os dias sejam iguais, um ao outro. Mas Deus nos deu capacidade para termos uma boa gestão. Deus nos deu capacidade. 4 capacidades. Um coração que pulsa, que ama, que vibra, que se compromete. Uma alma que sonha, que vê a beleza, que tem uma faculdade de procurar o belo, que administra sentimentos. Temos um entendimento que é uma fonte de sabedoria, uma fonte de busca de solução, e temos capacidade física para interação. Exatamente essa capacidade física de interação é que leva-nos ao crescimento. Então, que nesse dia nós possamos olhar as coisas agora no macro, sair da casca, sair da aldeia, sair do gesso, sair da limitação. Até a própria palavra diz, tem um texto interessante no Salmo 119, eu gosto muito desse texto. Olha o que diz aqui, no Salmo 119, no versículo 96. O salmista descobriu algo assim interessante, que diz: eu tenho visto que toda a perfeição tem limite, mas os mandamentos de Deus são ilimitados. As instruções, os preparos que Deus deixou como instrução para a nossa vida são ilimitados. Então, meus queridos, que cada um saiba aproveitar as oportunidades. E quem não se interessa pela verdade, que não recebe a verdade com amor, Paulo já dá uma palavra escatológica de futuro, que não é mais futuro, que para nós é um presente. Que quem não recebe a verdade com amor, a pessoa se torna suscetível, a pessoa se torna terra fértil para acreditar no erro, na mentira, no engano. Quando a pessoa tem disposição de ver a verdade, aceitar a verdade e se interessar pela verdade, com certeza tem uma abertura bem melhor para a vida, tem melhores oportunidades, mais facilidade e chega a melhores resultados. Então observemos aqui que o reino dos céus é semelhante. E aí ele fala, aquele que semeou boa semente. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante a essa boa semente, que comparando revela que a boa semente são os filhos do reino. E aí nós vemos que ele também é semelhante a um tesouro escondido, é semelhante a uma pérola de grande valor, é semelhante a uma rede que recolhe peixes de todas as espécies e depois o pescador o classifica. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Olha, agora eu pergunto, essa semelhança que Jesus traz como ensino ilustrativo,
é justamente para nós entender melhor a vida, o propósito divino, e nos entender que nós fazemos parte deste governo. Não esqueçamos, porque quando Deus criou o ser humano, criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e que domine, que governe. Reino é governo, que entenda o que é um reino, o que é um governo, o que é um sistema de sustentabilidade. Reino de Deus é governo de Deus, governo de Deus é governo com sustentabilidade, com autossustentabilidade. Deus criou um ecossistema da flora, da fauna, tudo isso para, entre a própria fauna, os próprios animais, um servir ao outro, um servir de solução para o outro, um servir e ser cadeia de alimentação para o outro. Isso é um sistema de subsistência, de continuidade. E agora a humanidade, qual é o ecossistema, qual é o sistema, qual é o modelo do governo de Deus que nos dá sustentabilidade? Por isso Ele nos deu 4 capacidades, que está no interior, e nos deu mandamentos, instruções. Assim nós somos, como somos tridimensionais, temos área material, área espiritual e área social. E justamente para cada área precisa a forma de agir, reagir, para as coisas continuarem. Porque nada que vem para destruição, tudo vem para preparo. Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e que são chamados. Dentro do sistema do governo de Deus, o ser humano se torna o valor maior de Deus. A obra mais especial, valiosa, importante, porque Deus não deu para os animais irracionais governo. Deus deu para o ser humano governo, gestão, capacidade para frutificar, capacidade para multiplicar, capacidade para administrar, para desenvolver as culturas. E quando o ser humano não usa o entendimento, ele mesmo faz parte da destruição de alguma espécie. Exatamente. Se existe alguma coisa em extinção, tanto da flora quanto da fauna, não foi a flora que se autodestruiu e nem a fauna que se autodestruiu. Foi a interferência do ser humano com gestão maligna, com gestão sem entendimento, com gestão sem o propósito divino. Porque tudo que Deus criou, criou para um propósito. Uma coisa serve para outra. Assim, quando Deus me criou, quando Deus lhe criou, já antes de dar a ordem para o encontro do óvulo com o esperma, que aí nasceu a semente da vida, da existência desse, daquele e de cada um, já havia um propósito determinado por Deus para que esta criação, esta obra divina, cumprisse uma missão. Exato. Nós só vamos entender o nosso desígnio, o nosso chamado,
Nós só vamos entender melhor e tirar melhores resultados da nossa vocação, dos nossos dons, das nossas virtudes, das nossas capacidades, à medida que entendemos o propósito de Deus. Porque quanto melhor você desenvolver a capacidade que você tem, mas esse desenvolver é colocar a serviço de alguém, para alguém, solução aonde está. O ser humano é um produto que quanto melhor mais ele se aperfeiçoa e se desenvolve, mais valor ele tem, mais e melhores resultados também terá, mais reconhecimento também terá. A capacidade, todos quando nascem recebem em igualdade. O que faz a diferença de capacidade nos seres humanos viventes na Terra foi exatamente o interesse em melhorar, em se preparar, em se qualificar, em levar a sério, em querer servir, em querer ser solução. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que mudou minha maneira de ver e de reagir foi quando Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Roma, lá no capítulo 14, no versículo 7, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Olha o que diz o Salmo 24, verso 1: do Senhor são os céus, a terra e toda a plenitude e os que nela habitam. Então tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Mas aí o religioso vai me fazer uma pergunta: mas se pertence a Deus, por que o diabo tem causado tanto estrago? Porque quando as pessoas não querem ocupar-se e produzirem para Deus, o diabo vê esses desocupados, o diabo vê essas pessoas egoístas, que não acham justo servir a Deus, não acham justo obedecer a Deus. E aí se tornam pessoas improdutivas, que não se preparam, não se qualificam, não servem, não são solução, não são referenciais que se possa recomendar. E o diabo, vendo esse tipo de comportamento de pessoas assim, ele os arregimenta para si, porque o diabo tem uma vingança contra Deus, porque ele foi expulso lá do terceiro céu, pois ele vivia ali como o mais próximo de Deus. Ele era o mais sábio, o mais lindo, o mais... Ele excedia em tudo, em beleza, riqueza, sabedoria, e deixou o orgulho entrar. Ele não quis mais submissão a Deus e quis ele ser autônomo, quis ele um trono para si. E ele fez uma campanha e conseguiu ajuntar em torno de si até a terça parte dos anjos. Olha como é o ser humano. Hoje, cada um, claro, num nível, numa proporção, mas quem não se submete a Deus é porque está aprisionado a alguma coisa, tem algum problema de alma, não quer acreditar no Criador.
começa a se tornar soberbo, autossuficiente e querer ser senhor de si, como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse parte da sua própria existência. A palavra diz que nenhum vive para si, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Se você viver, vai viver para o Senhor, e tudo que você fizer em obediência ao Senhor, é você que vai receber a recompensa do bem. Mas se você não quer nada e vive em oposição a Deus, também a vida sempre vai devolver resultados de sua humildade, e o resultado da humildade chama-se honra. A vida vai devolver resultados de soberba, e o resultado da soberba chama-se desonra e miséria. Cada semente mostra. Por isso, aqui, quando Jesus ensina o povo, ele usa parábolas, comparações, que a boa semente são os filhos do reino. A semente ruim são a semente que o diabo semeia. São ideias malignas que o diabo incute. São conceitos errados que é vendido. E se a pessoa não sabe a verdade, e sempre há um vazio para quem não vive a verdade, ele acaba aceitando o que vem. Se você não conhece suas origens, vai acreditar em tanta teoria que tem por aí. Até é capaz de acreditar que tudo o que existe seja resultado de um Big Bang, de uma explosão. Quando que explosão gera vida? Quando que explosão gera ordem? Mas quem não crê em Deus, diante de tanto testemunho, que a própria natureza testemunha a existência de Deus, e quem vendo essas obras, a beleza da natureza, o mistério que é um próprio corpo, uma célula humana, que dentro daquela célula está o DNA, está a existência, que revela todo o DNA da pessoa, toda a genética da pessoa. Se a pessoa não consegue crer que só um poder maior pode fazer isso, ainda querem induzir o povo a acreditar em coisas que não tem fundamento, que não tem senso, que não tem cabimento. Quando eu não encontro, que eu não consigo justificar, é porque vem de Deus as coisas. E as coisas que vêm de Deus eu creio. E à medida que eu creio, eu me encontro comigo, com o propósito de Deus para com a minha vida. À medida que eu creio, eu vou tirando também dentro de mim a capacidade divina que ali está. À medida que eu creio, eu vou descobrir que dentro de mim está a partícula divina, chamada imagem, semelhança de Deus, e gestão divina para administrar a vida. Pense, repense. O reino de Deus, o governo de Deus é semelhante. Se você pegar, parece um mistério. Quando que de matéria inanimada, fruto de uma explosão, vai criar uma semente? Dentro daquela semente está a existência daquela cultura. Dentro de uma semente de laranja,
Ali está um pé de laranja, está a existência daquele pé de laranja, está as novas laranjas que aquele pé irá produzir. E as novas laranjas que aquele pé irá produzir terão sementes dentro de si, que continuarão perpetuando a espécie. Assim o Senhor fez com a flora, assim o Senhor fez com a fauna, assim o Senhor fez com o ser humano. Dentro de você está o reino de Deus. E se você cuidar, valorizar, reconhecer, é o reino que será o seu espaço, será sua realização, será a ação e o campo de ação da tua vida. Muitos vivem correndo, lutando para ter um espaço até para dormir, enquanto que os que conhecem o reino e sabem que Deus cuida dos seus, bom, agora porque Deus cuida dos seus, Ele vai dar tudo de graça. Não! Ele vai ensinar, Ele vai fazer você tirar sua capacidade e você vai se tornar produtivo, construtivo. Você será um vencedor, um empreendedor na sua própria vida. Através da sua vida, você estará fazendo a vontade de Deus. É um assunto que não termina, mas que possamos todos dizer: Senhor, venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como é feita a vontade do Senhor ali no céu, pois aqueles que ali estão cumprindo o propósito. As milícias celestiais que cumpriram o propósito permaneceram lá, e as milícias celestiais, chamadas anjos, acompanhado pelo seu líder Lúcifer, que não quis mais fazer a vontade de Deus, foi expulso de lá. Pense nisso, faça parte do reino que o Senhor vai dar, um reino eterno para os seus. Deus abençoe.